Eu sei que viver cansa. Nós precisamos ficar atentos o tempo todo aos pesos que a vida vai colocando nas nossas costas. E quando a gente vai caminhando e tocando a vida, e quando a gente para prestar atenção, nós estamos como que carregando uma mochila cheia de pedras, uma mochila pesada nas nossas costas. E o salmista, lá no Salmo de número 32, ele disse que quando ele guardou tudo para si próprio, os seus ossos se transformaram em pó, e as palavras dele eram como que gemidos intermináveis. A pressão nunca cessava, a ponto de todo o líquido do meu corpo secar. Então o salmista diz: resolvi pôr tudo para fora. Confessarei todos os meus pecados ao Eterno. E de repente, a pressão foi embora, minha culpa evaporou e o meu pecado desapareceu. Está lá no Salmo de número 32, eu leio na versão A Mensagem. E nós precisamos aliviar essa pressão que o salmista diz que nunca cessava. Nós precisamos aliviar o peso dessa mochila cheia de pesos que nós tendemos. Nós, como seres humanos, temos o costume de carregar nas nossas costas. A gente precisa ficar atento o tempo todo aos pesos que a vida, que as situações, que as outras pessoas, que as dificuldades e aqueles que nós mesmos vamos acrescentando nas nossas costas. Nós precisamos aliviar esse peso. Como disse Paulo, lá na Epístola aos Hebreus, é preciso deixar os embaraços da vida para que nós possamos correr com paciência a corrida que nos foi proposta. Todos nós temos as nossas deficiências, os nossos pontos fracos. Todos nós carregamos dentro de nós algumas derrotas que nós sofremos e com as quais a gente precisa aprender a conviver. Mas parece que as pessoas esperam de nós que a gente seja como que super-heróis o tempo todo. Nós carregamos hoje em dia, e isso é algo dessa geração atual, nós carregamos um fardo a mais nas costas, aonde parece que o tempo todo nós somos cobrados para sermos bons pais, bons amigos, bons vizinhos, bem-sucedidos na carreira profissional, bem-sucedidos no casamento, bem-sucedidos no âmbito familiar. Parece que não existe mais espaço para algo que é próprio do ser humano: o erro. A gente luta o tempo todo contra a nossa essência, porque nós somos seres humanos limitados. Nós não vamos dar conta de sermos perfeitos o tempo todo. Mas existe uma pressão que não nos permite falhar, que não nos permite sequer assumir as nossas próprias derrotas, falhas, deficiências, a nossa humanidade. E depois de tudo isso, ainda poder recomeçar. Tanta gente precisando recomeçar, mas sendo obrigados a viver como se tivesse superpoderes. E o ser humano, como alguém extremamente adaptável, sempre acaba criando uma maneira de suportar essa pressão. E quando cria mecanismos para suportar essa pressão, acaba criando uma realidade paralela, aonde muita gente está vivendo, devido à cobrança de perfeição que a sociedade nos impõe, que as pessoas nos impõem, essa cobrança para que nós sejamos perfeitos. Tem gente criando uma realidade paralela, aonde nessa realidade paralela a pessoa até entende que não precisa ser perfeito, mas ela se contenta em parecer perfeito. E aí está o problema. A gente começa, agindo dessa forma, a fugir da realidade. E talvez você esteja vivendo um momento como este,
onde as pressões são tantas que você não se importa mais com a realidade. Não, está tudo errado, está tudo bagunçado, está tudo ruim, não está bom. Mas parecendo para os outros que está tudo bem, já está de bom tamanho. Não se contente em viver dessa forma. Por dentro está tudo bagunçado, mas por fora, quando as pessoas olham, parece tudo em ordem. Não, assim a gente começa a viver em descompasso com a nossa verdade. A gente começa a viver fora do ritmo do nosso próprio eu. E isso cobra um preço muito alto. Isso esgota. Isso drena as nossas energias. Isso acaba com as nossas forças. Isso destrói a nossa vontade de viver. Assim como aquela mulher sunamita lá de 2 Reis capítulo 4, cujo filho havia morrido. E ela dizia para quem ela encontrava no caminho que tudo estava bem. Mas por dentro, o coração estava despedaçado. Assim nós agimos também muitas vezes, negando a nossa própria realidade. A gente precisa pegar o exemplo dessa mulher, não apenas como um exemplo de fé. Sim, se por um lado ela acreditava que tudo estava bem porque havia uma saída para aquela solução, ok. Mas nós precisamos olhar o outro lado dessa realidade. Não simplesmente interpretarmos uma passagem, um relato, uma narrativa de acordo com aquilo que todo mundo faz. Não. Qual é a aplicação para a minha vida? Qual é a aplicação para o meu momento? E talvez o teu momento esteja pedindo para que você saia da negação e assuma que você precisa de uma mudança na sua vida. Que você saia dessa crise onde você diz que está tudo bem, mesmo com o coração despedaçado. E se coloque em posição de recomeçar, de pedir forças para Deus, para que você tenha um novo começo. A gente precisa, sim, muitas vezes nós precisamos parar a agitação da vida para lembrarmos que nós não somos super-heróis. Não somos Deus. E por isso mesmo, nós precisamos tanto de Deus na nossa vida. Tanta gente querendo ser super. Tanta gente querendo dar conta daquilo que seria o trabalho para 1000 pessoas. Tanto líder religioso querendo estar no patamar, um degrau acima daqueles a quem ele considera meros mortais. E se esquecendo que nós precisamos, para nos conectar com o nosso irmão, nós precisamos revelar a nossa humanidade. Porque quando eu me coloco num patamar acima, num pedestal elevado, como que se eu fosse um super-herói, eu me afasto da realidade do meu irmão que está vivenciando todas essas coisas. E como pastor, como alguém que caminha lado a lado, ou pelo menos que deveria caminhar lado a lado, eu preciso reconhecer a minha humanidade, reconhecer as minhas lutas, reconhecer as minhas dores, reconhecer até mesmo as minhas derrotas, para que eu possa me conectar com o meu irmão, com o meu próximo que está passando por isso também. Porque eu não posso me esquecer de que nós seguimos não a um homem que queria se tornar Deus, mas nós seguimos a um Deus que pegou o caminho contrário e se fez homem para entender todas as nossas dores, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo pelo qual a gente passa no nosso dia a dia. O Deus que se tornou homem experimentou e hoje ele intercede por mim. Porque é que eu, como um mero mortal, eu, como homem, vou querer me tornar Deus? O exemplo do meu mestre foi justamente o contrário. Essa é a razão pela qual o Senhor está do nosso lado e entende tudo aquilo que você tem passado. Ele já sentiu, ele já viveu, ele já experimentou isso como ser humano. E ele sente, e ele conhece as aflições do nosso coração. É tempo de cuidar do nosso interior. É tempo de cuidar da nossa saúde, não apenas espiritual, mas a nossa saúde física e a nossa saúde mental. É tempo de curar
a nossa mente e quando nós entramos na presença de Deus, nós sermos somente filhos em busca de um Pai amoroso. De tempos em tempos, a gente precisa falar como o salmista, lá no Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. E de longe entendes o meu pensamento. Nós precisamos abrir o nosso coração e nos entregarmos, nos revelarmos para Deus, assim como o salmista fez. Chame a Deus para conhecer o teu coração. Olhe para dentro de você mesmo. Faça essa viagem, que é a viagem mais difícil que o ser humano pode fazer, para dentro de si mesmo. As pessoas geralmente optam, elas escolhem não fazer esse exercício porque realmente não é algo fácil. Parar diante do espelho da vida para enxergar no profundo do nosso próprio coração, o que nós vamos encontrar lá? O que nós vamos encontrar no fundo do nosso coração? Muita gente tem medo, por isso não faz esse exercício. Mas eu te convido, porque é libertador. Eu te convido, porque pode ser muito especial você fazer esse exercício de honestidade com você mesmo e com Deus. Parar diante de si próprio, olhar para dentro e buscar saber o que você vai encontrar lá. Talvez você encontre lá no fundo de você mesmo, do teu ser, os mesmos defeitos que você enxerga e aponta nos outros. Talvez você olhe para dentro de si próprio e enxergue aquilo que você condena nas pessoas que estão à sua volta. Mas isso é libertador também, porque nós somos muito rápidos em condenar, em apontar e em julgar o erro do nosso irmão. Mas muitas vezes nós cometemos os mesmos erros e nem sequer percebemos. E nós precisamos nos libertar dessa atitude para que a gente possa caminhar para o próximo nível com Deus. O antídoto contra o cansaço de viver pode estar no fato de admitir tudo aquilo que faz peso na nossa caminhada. É hora de admitir os nossos preconceitos, de admitir a nossa hipocrisia, de admitir os nossos complexos, nossas fraquezas, nossas dificuldades. É hora de admitir aonde estão os nossos erros, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. Se renda por completo a Deus. Faça como está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, resumindo em poucas palavras, entregue a Deus a sua vida e o seu caminho. Admita diante dele os erros e as atitudes que estão drenando as tuas forças, que podem fazer você continuar a caminhar. Você precisa continuar a sua jornada. Então é necessário que você elimine tudo aquilo que tem drenado, sugado as tuas energias. Porque Ele é aquele que renova as tuas forças. Ele vai soprar um novo ânimo sobre a sua vida, para que você avance na caminhada e atinja o teu alvo, a eternidade ao lado de Deus, onde nada e nem ninguém vai poder tirar o que é seu. E para encerrar, eu deixo para você Hebreus 4,16, que diz assim: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Tire tudo da sua frente. Tire tudo aquilo que te impede de viver um relacionamento novo com Deus. Tire tudo aquilo que está alimentando esse teu cansaço de viver. E chega com confiança diante do trono da graça, diante do nosso Pai. Porque é de lá que vem a misericórdia que você precisa. E é de lá que vem o poder que te socorre no momento em que você mais precisa. E eu sou Alexis Bortoloso. Todas as terças-feiras nós temos um encontro aqui com um novo episódio do podcast Estação de Luz, que você pode acompanhar também
pelas principais plataformas de música e agregadores de podcast. Se esse papo te fez bem, eu peço que você deixe um like, deixe também o seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir essa palavra. Você pode me encontrar também no Facebook e no Instagram, @AlexisBortoloso, onde escrevo semanalmente sobre diversos assuntos, incluindo teologia, espiritualidade, psicanálise, filosofia e outros temas que nos fazem crescer como seres humanos. Um grande abraço e até a próxima.